Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast de História Pública, esse programete que é a fronteira final contra o Império da Ignorância e que está contigo a cada semana, às vezes semana sim, semana não, a depender das nossas vidas malucas, produzindo aqui conteúdo bacana para os seus ouvidinhos. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que montou o soviete na beira do Rio São Francisco e desde então luta contra o capitalismo, o último comunista romântico, o camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? É romântico e cada vez mais estressado com esse mundo capitalista que só explora a gente, cada vez pior. Tem que lutar para não perder esse lado romântico, para não perder o coração. O coração só fica aí com o amor e com a revolução. Ai, que endurecer pelo se perder lá ternura. É. Tá certo. É isso aí. Temos também aqui ele, o homem das Minas Gerais, o homem que vive nas reuniões do MEC, o cara mais importante da... Eu esqueci o nome da faculdade, mas não mencionaremos a faculdade porque a gente faz merchan. Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Tamo aí. Entre uma visita e outra de MEC, a gente tá batendo ponto aqui nessa revolução. E diga-se de passagem, vem revolução na educação aí também pro ano que vem. A gente espera que seja coisas boas. Estamos precisando melhorar a educação no Brasil, gente. Tá muito difícil, tá muito complicado fazer educação no Brasil. Isso aí. E recebemos aqui ele, o editor-chefe do portal Águia, e o cara que estava visitando a terra do tio Sam, Eliezer Fernandes. Hello, good people, historiante. Até mudei a língua, né? Porque fiquei um tempo lá, né? Agora eu até falo inglês. Aí precisei gastar meu inglês na viagem, viu, gente? Vai querer ir para os Estados Unidos sem falar inglês. Passar uma vergonha fodida. Mas é isso aí, pessoal. Mais uma vez estou aqui com vocês para falar de um tema muito importante aí que o Pablo vai falar. Muito importante para a classe trabalhadora. É isso aí. Tem novidade. Eu sei que você esteve de férias, mas tem alguma novidade no Portal Águia para compartilhar com os ouvintes? Eu vou passar a palavra pro Felipe, porque o Felipe assumiu aí na minha ausência, vai estar mais informado do que tá rolando. Olha essa, eu nem esperava aqui. Tem novidades. Na semana passada a gente lançou um texto aí falando sobre Marechal Rondon. Foi um texto até que me surpreendeu bastante. Muito interessante, contando a história do militar lá do Marechal, da importância dele para a história do Brasil e o que ele ajudou, né? A população indígena aí. Uma figura bem peculiar, algo bem assim, instigante. Vale muito a pena a leitura aí do texto que foi lançado semana passada. Beleza, o link para o Portal Águia você encontra na descrição desse episódio. Faça uma visita lá, tem muito conteúdo bacana para você. E hoje aqui no podcast a gente vai falar sobre um tema que discutíamos no episódio passado. Quem ouviu a gente no episódio passado, deu para acompanhar aí um bate-papo que nós estávamos fazendo sobre a questão da CLT e da pessoa jurídica, né? A discussão que a gente estava fazendo era justamente sobre o quanto algumas pessoas meio que glamorizam o PJ e colocam a CLT como se fosse uma espécie de etapa a ser superada na vida. Só quem é bem sucedido é aquele que saiu da CLT, talvez a gente pudesse resumir dessa forma. Então a gente vai bater um papo sobre isso e, enfim, sobre pejotização, uberização, como você queira falar, da massa trabalhadora brasileira. Mas antes, é claro, vamos para a central de absurdos da podosfera, a marmota da semana com Kleber Roberto. Marmota da semana. Marmota que cada vez fica mais difícil escolher. Mas a dessa semana aqui
foi uma notícia que eu vi e disse, tenho que levar para o podcast. É uma notícia que vem diretamente do G1. Já tem alguns dias, mas não custa nada comentá-la. Diretamente do G1, Prefeitura de Serranópolis distribui ovos de Páscoa vencidos para comemorar o Dia das Crianças, denuncia a moradora. A gente fica assim abismado, né? Começa já a ler o título de uma matéria dessa forma. E continuando aqui a matéria, a Prefeitura de Serranópolis, no sudoeste do estado, aqui de Goiás no caso, distribuiu ovos de Páscoa vencidos há 15 dias em uma festa em comemoração ao Dia das Crianças, denunciou uma moradora. De acordo com a dona de casa, Jéssica da Cruz, adesivos com a logomarca da prefeitura foram colados por cima das etiquetas dos ovos para tapar a data de validade. A cara de pau assim, enorme, né? A comemoração ocorreu na sexta-feira, 18/10, e a data de validade que constava nos rótulos originais era de 2 de outubro deste ano. A moradora denunciou à TV Anhanguera que os ovos foram entregues por funcionários da prefeitura junto com kit lanche. O G1 solicitou um posicionamento para o prefeito de Serranópolis, Tárcio Dutra, mas não obteve respostas até a última atualização desta reportagem. A TV Anhanguera, o prefeito confirmou a entrega dos ovos e disse que não tinha conhecimento sobre o prazo de validade. Disse ainda que lamenta o ocorrido e que irá investigar como os ovos vencidos chegaram à festa. Mas todo mundo já imagina, né? Para o povão, para a população, só que eu acho que duvido que se fosse para eles, né, aquela cesta assim de final de ano, ia ter algum produto vencido ali para elite política da cidade. É uma coisa assim que eu vi a matéria e disse, não, isso aqui é absurdo. Eles pegaram promoção, amigo. E essa promoção era porque o ovo ia vencer. Duvido. E aí repassaram para a população. Só que aí eles não contaram que o tempo ia passar. Enfim, o vencimento ia chegar mais rápido do que a distribuição. No final das contas é isso, cara. Aquilo que é feito para o povo, se for no sistema capitalista burguês, sempre fará o diabo com o povo. Desde... Eu acho que você está sendo muito bonzinho. Eu acho que a intenção era essa, que eles acharam que ninguém... Como ia ser para a população mais humilde, ia passar. Entendeu? Assim, compra mais barato, não ia se preocupar, as pessoas não iam se atentar para a data de validade. É o descaso. Não duvido não, concordo. O projeto é isso mesmo. Não sei se envenená-los com o chocolate vencido, né? Dá uma dor de barriga em todo mundo. Mas com certeza prejudicá-los assim, o objetivo sempre foi esse. Lá em Goiás. Mas é coisa assim que a pessoa vê e já imagina. É coisa da nossa política mesmo. Coisa assim que a pessoa vê e realmente percebe como é um absurdo, cada vez maior. E como eu disse, cada vez é mais complicado achar notícia para a marmota, porque não é falta de notícia, é o excesso de notícia. A verdade é essa, excesso de notícia. Tô ligado. Bom, vamos agora para nosso giro de notícias, Cleber Roberto. Simbora para o nosso giro de notícias, começando aqui com Bahia. Andressa Urach debocha de trabalhadores, entre aspas, chora. A influenciadora Andressa Urach usou as redes sociais para mandar um recado afiado aos trabalhadores em regime CLT na manhã desta quinta-feira, dia 24. Através dos stories do Instagram, Andressa debochou ao contar que estava indo dormir às 8, enquanto os funcionários com carteira assinada levantam para trabalhar. Entre aspas, bom dia, amores, 8 horas da manhã e a mamãe vai dormir agora, para desespero das irmãzinhas que precisam acordar cedo para trabalhar de CLT. Quem pode, pode, quem não pode, chora, fecha aspas, comentou Andressa. Portal Terra. Quem se beneficia com a rejeição da nova geração à CLT? Um dos argumentos mais comuns contra a CLT
A consolidação das leis do trabalho, por exemplo, é dizer que tira dinheiro do trabalhador, que o governo rouba essa grana para a corrupção, que sem os direitos ao trabalhador iriam aumentar os empregos e outras inverdades nesse sentido. O que eles esquecem de dizer é que no país onde a educação financeira é praticamente zero, o Estado forçar, entre aspas, uma poupança é pensar no futuro do seu cidadão, direito a férias pagas, seguro-desemprego, 13º salário, licença maternidade, paternidade e etc. Vermelho. Dino fala em revisão da terceirização irrestrita que ampliou a pejotização. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Flávio Dino, manifestou preocupação com o crescimento, entre aspas, da pejotização no país como consequência da lei que permitiu o avanço da terceirização do trabalho para atividades fim. De acordo com o ministro, é preciso que a lei seja revisitada, uma vez que empregadores e funcionários têm utilizado o artifício para pagar menos tributos, sem observar que a falta de seguridade social acarreta prejuízos futuros. Apesar da boa iniciativa crítica do ministro, é bom deixar claro que muitos trabalhadores são coagidos a se tornarem pessoas jurídicas, os PJs. Daí vem a derivação do termo pejotização, sob o risco de perderem um emprego que já possuem, ou mesmo perderem uma oportunidade de emprego, uma vez que as vagas já são oferecidas neste modelo. Brasil de fato. Uber e iFood encomendam pesquisas indiciadas sobre rejeição da CLT por motoristas e entregadores. Dentre motoristas e entregadores de aplicativos, 77% preferem o atual sistema de remuneração por corrida sem vínculo formal, a famosa carteira assinada. Essa foi uma das principais conclusões de um estudo divulgado no fim de maio pelo Uber e o iFood. Porém, uma nota técnica feita por pesquisadores da pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, obtida com exclusividade pela Repórter Brasil, aponta problemas na metodologia do levantamento. Também afirma que as empresas agem para enviesar o debate em Brasília. Uma comissão especial do Ministério do Trabalho, criada oficialmente em maio, discute a regulamentação das atividades de entrega e transporte. E para fechar, G1. CLT Premium. Entenda termo usado em trend que ostenta luxos trabalhistas. Você se considera um CLT Premium? Esse termo, que está sendo usado em uma nova trend do TikTok, se refere a uma elite de profissionais contratados dentro do regime de consolidação das leis do trabalho, a CLT, e que recebem benefícios diferenciados. Na última semana, as buscas na internet por essa expressão tiveram um aumento de 100% segundo o Google Trends. Alguns desses privilégios são vale-refeição, alimentação, com valores altos, bonificação referentes aos lucros obtidos pela empresa, plano de saúde e academia de graça. Esses benefícios não são direitos trabalhistas como no caso de auxílio transporte, férias, 13º e fundo de garantia, o FGTS. Sendo assim, as empresas não têm a obrigatoriedade de oferecê-los. Pablo, é com você. Beleza, vamos para o nosso editorial. O tema de hoje nasceu de uma discussão que tivemos no episódio passado. Falávamos justamente sobre essa questão da busca pelo PJ, na verdade, porque há uma parte da população brasileira que viu na pejotização ou na abertura de uma empresa, como microempreendedor, como algo relacionado a um processo de libertação da CLT, como se a CLT fosse um estágio menor ou inferior ou menos importante, ou algo a ser superado pelo trabalhador. E a única coisa que lhe daria essa liberdade e
superação seria a criação do seu CNPJ, tirar a sua pessoa jurídica e trabalhar, entre aspas, por conta própria, né? Ser o dono do seu próprio negócio. Esse discurso a gente sabe que é um discurso neoliberal, muito baseado naquela coisa da meritocracia, que é o conto de fadas do neoliberalismo. Se você se dedicar, você conseguirá. Se você trabalhar muito, arduamente, e recebendo um salário mínimo, você vai fazer o seu milhão. Trabalhe enquanto os outros dormem. Então, diversos chavões que não são novos, esse discurso neoliberal, ele aí, desde os anos 70, ele está muito forte e ele arregimenta muita gente, teve seu alcance amplificado através das mídias sociais. Então a gente vai ver aí alguns indivíduos que vão acabar corroborando com esse discurso, veiculando vídeos ou fotos, ou seja lá o que for, exaltando a sua liberdade como PJ e dizendo o seguinte: saia da CLT, eu vou te ajudar a sair da CLT. Uma série desses coach meia boca que tem perfil no Instagram com um pouco mais de 1.000, 10.000, 20.000 seguidores, tenta dizer que tem o caminho certo para você superar ou vencer a carteira de trabalho. Deixei de ser CLT, agora sou o dono do meu negócio. É um discurso que seduz. É um discurso que seduz uma massa que sofreu muito com o desemprego e teve que se virar. E começou a empreender da pior forma possível e que, diante de certo sucesso, acabou acreditando que isso era o caminho melhor para, enfim, superar as dificuldades da vida e sair da CLT. Ao mesmo tempo, está tendo aí um crescimento de correntes onde jovens trabalhadores acabam fazendo vídeos falando sobre as vantagens de ter CLT. E aí nasce essa coisa do CLT Premium, né? Jovens fazendo vídeos falando sobre o vale alimentação que eles recebem, o vale transporte que eles recebem, como se isso lhes concedesse certo status, ou enfim, olha o benefício que eu tenho na minha empresa, sendo que são benefícios obrigatórios que as empresas têm que cumprir. Enfim, o panorama é bem grande, bem amplo, e eu vou abrir a palavra para vocês, meus amigos. Enfim, qual a opinião de vocês sobre esse processo e como é que vocês enxergam essa relação entre PJização, entre PJ e funcionário, trabalhador de CLT em nosso país? Abro aí a palavra para vocês. É muito interessante a gente parar para olhar, né, ainda mais a respeito de todo esse cenário que a gente tem na economia hoje, o movimento que tem sido feito desde ali de 2014, 2015 para cá, com a uberização do trabalho, né? O conceito, e é muito esse conceito do neoliberalismo, da pessoa ela ser dona do próprio tempo, ela ser dona do próprio negócio, ela ser dona do próprio nariz, esse discurso do trabalho, da pejotização, né? Isso cresceu muito nesses últimos anos, isso tem aumentado cada vez mais, e o PJ ele foi mais criado num cenário, até remetendo um pouco um episódio que a gente teve nesse ano, lá em maio, abril desse ano, que a gente trouxe sobre o acúmulo de trabalho, sobre as pessoas terem vários trabalhos ao mesmo tempo. Isso era uma possibilidade para que se tivesse isso. Isso também já é uma questão aí do capitalismo, né? Da exploração do capitalismo. E cada vez mais tem se utilizado isso de forma como renda principal, como renda de emprego principal. Hoje eu conheço algumas empresas que elas só contratam seus funcionários se o cara for PJ. E aí a desculpa o argumento né, de que o dinheiro que você pagaria, o que a empresa pagaria, na verdade, né, para o governo, igual a gente leu aqui no roteiro, não iria para o governo, e sim iria para o funcionário. E aí muitas das vezes a gente não entende, e a pessoa não entende a necessidade
desse pagamento para o governo, dessa seguridade que é dada, né? E não só a respeito da tal, igual a gente leu ali no roteiro, a questão da poupancinha que é feita, né? Com FGTS, com tudo, enfim. Mas sim também toda a seguridade na questão de INSS, de aposentadoria no final da vida, de assistência médica quando é necessário, o seguro-desemprego, caso seja mandado embora, seja rescindido o contrato, várias outras coisas como férias, licença paternidade, férias remuneradas, licença paternidade remunerada, 13º, coisa que isso no PJ não tem, né? Então, assim, isso eu acho que mostra muito o contraste da coisa. E o PJ, a gente precisa entender que ele acabou potencializando muito também, ainda mais ali na questão do governo Temer. Isso aconteceu, e aí pelo menos no movimento da educação, não sei se o Pablo e o Kleber davam aula no ensino superior nessa época, quando começou-se a criar o contrato intermitente, quando foi permitido a criação do contrato intermitente, que é um tipo de contrato onde não dá segurança nenhuma para o trabalhador, e muitas universidades, pelo menos no ramo que eu trabalho no ensino superior, começaram a contratar o professor como PJ, para garantir que ele tivesse uma renda mais segura ali, entre aspas, e ele continuasse trabalhando. Então foi meio que uma forçada de barra também com o profissional da educação. Então, assim, o PJ não é a saída, o PJ não é uma saída, o PJ não é seguro, embora seja adotado em muitas áreas, ele não é seguro, mas ainda assim a gente demoniza, né? A sociedade ainda tem demonizado muito a CLT. Eu acho que muito dessa demonização que ocorre sobre a CLT vem também daquele discurso, né, da meritocrático, de você se tornar rico através do seu trabalho. Isso é coisa que menos de 0,001% da população vai conseguir, já que boa parte dos ricos conseguem ser através de herança, através de recursos, digamos, escusos. Mas essa ideia que se criou de que você pode ser rico, ter grandes valores financeiros por mês de renda, isso aí se tornou-se muito do chamariz dessas pessoas que acabam, entre aspas, saindo da CLT. Já que dentro da CLT você vai ter sua renda estabelecida, seu salário estabelecido, seus direitos garantidos através da CLT, mas criando essa ideia de que você pode se tornar rico através do seu trabalho, muitas pessoas acabaram indo para o meio, digamos, da organização, do empreendedorismo. Só que você não vai conseguir se tornar rico, você que é pobre, você que é classe média. Você classe média, você também é um pobre premium. Desculpe informar esse choque de realidade em você, mas essa é a verdade. E criando essa ideia de que as pessoas fora da CLT podem se tornar ricas, isso aí fragilizou muito as pessoas que trabalham com CLT. Porque se criou-se aquele discurso do sair da zona de conforto, a pessoa se tornar escravo da CLT, ou seja, se criou-se esses vários discursos que principalmente foram muito difundidos dentro daquele meio dos coaches de empreendedorismo. Saia da sua zona de conforto, abandona a CLT. E até hoje esses discursos acabam aparecendo de vez em quando ali nos patrocinados de redes sociais. E tudo isso, toda essa fragilidade que é dada sobre a CLT, ela vai explodir lá na frente. Porque se nós analisarmos que as pessoas, a partir do momento em que não são CLT, elas não vão estar contribuindo com o INSS, a partir do momento em que há uma entrada menor de recursos ali na Seguridade Social, na Previdência, para a aposentadoria das pessoas que já estão aposentadas, entrando menos recursos financeiros ali,
vai se aumentar ainda mais o discurso de arroxo sobre a aposentadoria das pessoas, que já vai ser uma dificuldade gigantesca para nós, da nossa geração, conseguirmos nos aposentar. Imagine com a redução de entradas, com a redução financeira de entradas dentro do INSS, da Previdência Social, o que vai acontecer? Vai aumentar ainda mais o discurso de não temos que aumentar o arroxo aqui sobre a aposentadoria das pessoas porque o governo não tem como pagar. Ou seja, a gente começa a olhar e ver essas engrenagens aí do neoliberalismo se tornando ainda mais potentes ali contra o trabalhador, a partir do momento em que se prega cada vez mais este discurso de que a CLT é ruim, a CLT é nociva, você é escravo da CLT. Mas no fundo desse discurso, o impacto vai ser lá na frente, como eu estou dizendo. Esse impacto vai ser lá na frente de pessoas que não vão conseguir se aposentar porque não conseguiram literalmente pagar o INSS. De pessoas que muitas vezes vão precisar ali de um seguro-desemprego ou até mesmo ali de uma licença maternidade para mulheres, a licença por um acidente de trabalho, e a pessoa não vai conseguir, porque não está se resguardando. Ou seja, tudo isso aí vai explodir lá na frente. A nossa geração só está vendo as sementes desse caos sendo plantadas. E, infelizmente, cada vez mais as pessoas tentam, digamos, tampar o sol com a peneira e fingir que esse problema não vai estourar lá na frente. Na minha área, que eu trabalho com programador na área de tecnologia, né? É muito comum as pessoas serem PJ, porque é meio que uma questão da área, né? Não sei se vocês conhecem muitos programadores, mas o pessoal é bem neoliberal, assim, bem de direita, então a galera meio que abraça esse discurso. E eu vejo esse pessoal, assim, me vem na cabeça assim, dois motivos principais para isso estar acontecendo, né? O primeiro motivo é... Tem um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han que escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. Acho que você já deve ter falado sobre isso em outros episódios, né? Mas ele fala sobre como a nossa sociedade está sendo conduzida para que cada pessoa seja o gestor de si mesmo, né? Então, antigamente, existia um modelo disciplinar. Então, a pessoa ela era um nível operário, você tinha um supervisor. Se você fazia alguma coisa errada, você tomava uma advertência. E assim, era tipo bem simples, né? Se tu fez algo errado, recebeu advertência. Se tu fez algo certo, você recebe um elogio. E era muito mais simples, né? Era mais autoritário, mas era muito mais simples. Hoje em dia, é esperado que a pessoa se cobre, que a pessoa seja o gestor de si mesma, que a pessoa seja o responsável pelo seu próprio sucesso, pela sua própria carreira. E aí isso vai de encontro com a pejotização, né? A pessoa acaba abrindo o próprio CNPJ, a pessoa começa a fazer o próprio contrato, né? Vai correndo atrás de conseguir o próprio, vamos dizer assim, o próprio sucesso, entre aspas, e aí casa com o segundo motivo, né, que eu vejo que é a galera entrando mesmo nesse discurso neoliberal de acreditar que o governo é culpado por tudo, né? Então, tipo, é o grande governo, o grande estado mal que eu pago muito imposto, não tenho retorno, sabe? Então aí cai naquela ladainha do empreendedorismo, né, de que, o empreendedor que é o herói, né? O neoliberalismo deixa bem claro que a pessoa ela tem que ser totalmente independente. Eu não li inteiro, mas tem um livro de um economista chileno que fala sobre como, na época do Pinochet, tinha teóricos, né, que vieram lá dos Estados Unidos para ajudar o governo do Pinochet a implantar o neoliberalismo na base da porrada nos chilenos, e se vendia muito essa ideia da pessoa ser independente, dela não depender do Estado, não depender de nada, depender só de si mesma. E assim, é uma puta de uma ilusão, né? A gente é uma espécie coletiva. Mas aí,
que faz? Faz com que a pessoa acredite, né? Que, pô, eu vou ser um PJ, não preciso de lei trabalhista não serve para nada, e eu sou invencível, sou a prova de balas, eu vou conseguir trabalhar sem ficar doente, não preciso de férias, vou ganhar muito dinheiro, e como o Felipe mencionou, né? Vou ficar rico. Que nada mais é que assim, a burguesia quer isso mesmo, eles querem que as pessoas continuem caindo nesse papinho, que as pessoas continuem acreditando tanto que elas são responsáveis pelo próprio sucesso, como que o governo é o grande inimigo, e aí vai se criando esse exército aí de gente cada vez mais dócil, cada vez menos preocupada com os próprios direitos. E é o que o Kleber estava falando, são pessoas que é tão pouco o instinto de autopreservação que elas não entendem que não vai se aposentar, não vai ter a possibilidade de tirar uma licença, né, não vai ter uma férias. Na minha área, algumas empresas têm tentado contornar isso, e aí eu dou crédito para quem tem essa ideia, né? E estão oferecendo alguns benefícios para as pessoas que são PJ. Mas isso vai de empresa para empresa, né? Não é uma lei. E algumas empresas, para tentar cativar as pessoas para entrarem no PJ, estão oferecendo alguns benefícios do CLT para pessoas do modelo PJ. Só que assim, a empresa não é obrigada. A qualquer momento ela pode tirar isso do seu contrato. Ela pode falar, não, você tinha férias até ontem. A partir de agora você não tem. E o que você vai fazer? Você vai abrir um processo no Ministério do Trabalho? Não vai. Você não vai porque você é PJ, né? Existem coisas que você pode reclamar no Ministério do Trabalho, por exemplo, se exigirem que você fique só trabalhando para aquela empresa, que você tenha um horário fixo, mas a maior parte das pessoas nem corre atrás disso, a verdade é essa. Perfeito. Eu acho que a gente deveria caminhar no seguinte ponto. Todos nós concordamos aqui que o trabalho CLT ele é seguro, porque ele dá ao trabalhador uma série de dispositivos que lhe garantem seguridade social, né? Contudo, eu acho que o ponto não é esse. Eu acho que o ponto da gente tem que ser como é que uma mentalidade, que é essa mentalidade do PJ como superação da CLT, como é que essa mentalidade conseguiu atingir tantos trabalhadores? Eu coloquei essa matéria da André Surak de propósito, não é porque eu sou admirador do trabalho dela. É porque ela, juntamente com diversos outros influencers, veiculam a ideia, reforçam a ideia de que CLT é para quem é fraco, quem é burro, quem ainda não conseguiu superar. Porque você só supera quando você se torna um PJ. Esse discurso não é dela e não é exclusivo dela, é de uma série de outras pessoas que veiculam essa mensagem e que acaba entrando na cabeça do trabalhador. E o Eliezer está pedindo para entrar de novo aqui. Deixa eu ver. Tem dois Eliezers aqui, Eliezer. Qual é o verdadeiro Eliezer? Eu acho que o outro que ficou na sala é resquício. Eu caí e entra de novo. Então o outro é um impostor, não é? Deixa-me tirá-la daqui. Será que se eu tirar o outro Eliezer, esse Eliezer sai? Eu tô aqui ainda. Não, então quer dizer que você é o verdadeiro. Eliminamos o vírus, um inimigo. Doppelganger. Isso, Doppelganger. Então assim, é o discurso, é a mentalidade em torno disso. Essa mentalidade, ela é devastadora. Ela é responsável por levar um cara a dirigir, por exemplo, 12 a 16 horas por dia, mesclando entre um aplicativo e outro, entre a Uber e a 99 táxis, para poder ganhar mais. Sendo que esse dinheiro, na verdade, é um dinheiro que ele vai gastar com combustível, com manutenção do carro e com pagamento de algumas taxas para a utilização desse tipo de serviço. Essa falsa ideia está conduzindo diversos trabalhadores a abandonar a segurança e os dispositivos de proteção da CLT e abraçar o neoliberalismo apaixonadamente, né? Então, e neoliberalismo mesmo que está aí só para os engabelar. Vocês viram aí que tem a matéria da Uber e do iFood que encomendaram uma pesquisa. Essa pesquisa tinha que dar um resultado. O resultado era de que os brasileiros tinham que amar
o processo de pejotização. Mas no final das contas foi descoberto, o resultado deu 77% preferem ser PJs, sem vínculo empregatício. Mas a pesquisa já foi revelada que foi uma farsa, e isso foi feito por pesquisadores da pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que apontaram uma série de problemas, dentre eles aí a questão da metodologia do levantamento das informações. Ou seja, Uber e iFood tentaram mascarar, tentaram levantar a ideia de que os trabalhadores gostam de ser PJ, gostam de não ter vínculo nenhum, né? E aí, o que é interessante é que eu coloquei no roteiro um artigo que é intitulado Pejotização em Relações de Trabalho, das autoras Vanessa Rocha Ferreira e Muriela Nunes dos Santos. Elas fazem um levantamento de decisões no Tribunal Superior do Trabalho em relação à questão da pejotização. E elas chegaram à conclusão de que muitas decisões tomadas no Tribunal Superior do Trabalho foram em favor da relação de trabalho de fato existente do empregador com aquela pessoa que tinha o CNPJ. Ou seja, levantando a questão de que a pejotização, na verdade, foi apenas um processo de mascaramento das relações de trabalho já existentes, e condenaram a empresa a pagar os valores referentes aos direitos de um trabalhador de carteira assinada. Então, foi um dado que me deixou até surpreso. Para mim, o direito iria caminhar pelo lado do benefício ao empregador, dizendo que não existe nenhuma relação, até porque as leis de trabalho foram flexibilizadas e agora o acordado entre patrão e empregado vale mais do que aquilo que está na lei. Mas não, a decisão foi que o CNPJ, a pejotização, em vários casos, foi criada meramente para mascarar uma relação de trabalho já existente e que essa empresa que contratou tinha que pagar os direitos ao empregado. E qual foi a conclusão que elas chegaram? Era de que o princípio da primazia da realidade era o de reconhecer o vínculo empregatício e atestar a fraude trabalhista da pejotização. Então, assim, trabalho assalariado, disfarçado de CNPJ, para o patrão lucrar mais, para o empregado acreditar, vamos dizer assim, que ele se livrou da CLT. E, ao mesmo tempo, nós temos o caminho oposto. Essa trend é uma matéria que saiu lá no G1, de trend de jovens que estão postando e ostentando vale-refeição e salário equivalente a 2 salários mínimos, né? Os caras estão ostentando, olha, estou almoçando com meu vale-refeição, vou trabalhar com meu vale-transporte. Coisas que são direitos dos trabalhadores, mas que são vistos hoje como privilégio. E aí que está o ponto central. O trabalho de carteira assinada com todos os direitos previstos não é mais direito, é privilégio de poucos trabalhadores que se tornam esses CLT Premium, né? É um termo, inclusive por si só, absurdo, mas enfim, é o que pegou, né? Mas do ponto de vista dessa mentalidade, meus amigos, como é que vocês analisam essa construção dessa mentalidade, dessa pejotização como a superação da CLT, dessa pejotização como o sucesso do trabalhador? Isso aí tem a ver exatamente com essa ideia, essa mentalidade de que a pessoa fora da CLT pode se tornar milionária, que a pessoa pode ficar rica. É essa ideia que está cada vez mais implantada na cabeça das pessoas. Seja dono do seu próprio tempo, você é o seu próprio patrão. E é nada disso. Porque todo mundo sabe que, infelizmente, muitas pessoas que trabalham, por exemplo, nos aplicativos de transporte, muitas pessoas chegam ali no limite das 12 horas diárias para conseguir tirar uma renda suficiente para sobreviver.
Ou seja, isso aí excede as 48 horas semanais de trabalho de uma pessoa CLT. E ainda tem aquele detalhe, uma pessoa que, por exemplo, trabalha nesses aplicativos, acho que dificilmente a pessoa tiver um acidente grave e precisar ali de uma licença por causa de alguma lesão ou alguma doença, vai conseguir sobreviver. Porque eu já tive pessoas conhecidas que eram entregadores de aplicativos, não era de transporte, mas de serviço de entregas por motoboy, se acidentou e teve que trabalhar acidentado, porque disse, não, se eu não trabalhar eu passo fome. Eu não tenho como sobreviver, não tenho renda fora isso aqui. Ou seja, um exemplo maior disso, de que a pessoa fora dos direitos trabalhistas acabam tendo essas dificuldades. Isso que nós lemos aqui, por exemplo, no nosso... Aqui no Giro de Notícias da André Surak, é algo que a gente viu em outros momentos. Teve aquela vez, por exemplo, da MC Pipoquinha, se não me engano, que ela estava fazendo também piadas com professores, por causa do salário do professor, que ela fazia um show e tirava o que o professor tirava em um ano, ela tirava assim de dinheiro em um cachê de um show. Ou seja, o trabalhador sempre é assim, levando essas humilhações por ser trabalhador, ou seja, pior ainda, é algo assim a pessoa fica sem noção do que está se tornando o mundo. E assim, Pablo até falou uma coisa que é interessante dessa questão, que a gente também falou do Giro de Notícias aqui, do CLT Premium. Estava até aqui com um grupo de amigos discutindo uma propaganda de uma empresa até conceituada aqui na cidade de Petrolina, que estava fazendo contratação de funcionários. E essa empresa colocou como benefícios, viu gente? Como benefícios, vale transporte, o vale alimentação e o abono de férias. Direitos viraram benefícios. Vocês entenderam? Direitos trabalhistas viraram benefícios. É surreal. Isso não é só aí não, Kleber. A empresa que eu trabalho, quando vai colocar as vagas lá, coloca vale transporte, vale alimentação, tudo como benefício. Inclusive a área de benefícios aqui considera tudo como se fosse benefício. Se você vai conversar com a RH, eles falam, não tem uma área de benefícios, e aí você vai reclamar do seu vale transporte com eles. Daqui a pouco o salário vai virar benefício. Ó, você trabalha em minha empresa, ó, você vai crescer mentalmente e vamos dar um benefício. Vamos dar aqui um salário mínimo para você. Olha o benefício aí para você que vai trabalhar para a gente. Pelo amor de Deus. Assim a pessoa olha assim e não vê perspectiva no futuro. Lembrando também que assim, se prega muito com a pejotização a questão do empreendedor, né? Dele poder ser dono do próprio negócio, ele poder se autogerir, né? Se autogerenciar, como Eliezer falou a respeito do livro. O cara que trabalha de Uber, o cara que trabalha de entrega de alimentos, no transporte, alguma coisa assim, esse cara ele não é empreendedor. Ele está sendo escravizado, ele está sendo funcionário de alguém de uma maneira que não faz sentido, né? E até nisso que numa coisa que o Pablo estava falando da Andressa Urá também, que é uma coisa que chama muito a atenção dessa juventude, né, que está entrando no mercado de trabalho, dessas pessoas, da necessidade de ganhar dinheiro e da necessidade de uma flexibilidade no trabalho. Se a gente parar para observar os influencers que atingem essas pessoas, são pessoas que pregam muito essa questão da pejotização e a questão do sucesso, da fama, de ser um influenciador de sucesso e prega isso para que essas pessoas se tornem empreendedoras, né? A Boca Rosa prega muito isso, né? A Boca Rosa, ela saiu da influência, aliás, ela saiu de influenciadora, ela começou fazendo fugiu o nome agora,
fazendo maquiagem, tutoriais de maquiagem na internet, tudo, e ela foi crescendo, construiu a empresa dela, tudo, enfim. E ela prega muito isso também para as seguidoras dela. Mas ela é a gente sabe quantas pessoas lá estão tentando e tentaram ser influencers aí nos últimos anos. Não é fácil, não se ganha dinheiro da noite para o dia, não é uma coisa simples, é algo muito complicado. E é um caso em 1 milhão que acontece isso. E esses influenciadores incentivam essas pessoas a se tentarem a ser assim também. E essas pessoas acham que o caminho do PJ vai ser o que vai dar sucesso para elas nessa trilha de influência. Eu tava pensando sobre o que vocês estavam falando e assim, eu acho que não sei, eu entendo que tem uma questão da mídia, né, da sociedade dizendo sobre pejotização, sobre o que deve ser feito pelo trabalhador, mas eu acho que a gente, como esquerda, a gente precisa se aproximar da base mesmo, da realidade. E assim, eu acho que tem um motivo bem mais simples para as pessoas estarem indo nessa questão de CPJ. E é a questão de que esse emprego tá difícil. O emprego tá difícil pra cacete. Tá difícil você conseguir um lugar para trabalhar, né? Mesmo aqui em São Paulo, que é considerada a capital do trabalho no Brasil, tá difícil para você conseguir emprego. Tá difícil para pessoas formadas conseguirem emprego. Mesmo para pessoas com doutorado, tá difícil conseguir emprego. Então, assim, você abraça o que você consegue. E as empresas, a gente está num sistema capitalista, as empresas vão oferecer o pior negócio possível. Eles não vão querer dar direito trabalhista. Se puder oferecer PJ com um salário enxugado, é o que vai ter. E como é o que vai ter muita gente que vai aceitar. Foi o que o Kleber falou, a pessoa precisa para não passar fome. Eu vi um vídeo no TikTok ontem de uma mulher que se mudou para Bristol, lá na Inglaterra. Ela foi para fazer entrega, né? Falou que muitos brasileiros vão para lá para fazer entrega. E a mulher não tem assim onde dormir, ela dorme num trailer que ela... não sei se ela arrendou ou se ela comprou. É um trailer, literalmente um trailer pequenininho, não tem água para tomar banho. Ela só dorme lá. Ela falou que ela acorda às 7 horas da manhã e volta às 1 hora da manhã. Todos os dias, passa o dia inteiro na rua, fazendo entrega, come na rua, às vezes na moto. E ela fala que fez isso para fugir da falta de emprego no Brasil, porque ela não conseguia encontrar emprego, não tinha condição. Lá pelo menos ela consegue comer. Então, gente, a repórter pergunta para ela, mas qual que é o preço disso, né? Ela fala, não viver minha vida, ser escrava do trabalho. Então, assim, ela só escolheu ser escrava em outro país, mas basicamente é o que está acontecendo. As pessoas são escravas do trabalho, nas condições mais subhumanas possíveis, e infelizmente está cada vez mais comum a classe trabalhadora estar alienada, tão alienada que ela não enxerga que ela está na ponta do anzol nesse jogo todo. Pois é, só para lembrar, esse ano faz 70 anos do suicídio de Getúlio Vargas. O Vargas, ele foi muita coisa, ele foi ditador, ele foi trabalhista, ele foi progressista, ele foi conservador, ele foi a figura mais dúbia possível da história do Brasil. E a CLT deve-se ao governo dele. A CLT, a consolidação das leis trabalhistas, foi efetuada, salvo engano, no ano de 1942, em pleno Estado Novo, e concedeu aos trabalhadores brasileiros uma série de seguridades que lhes davam tranquilidade, né? Salário mínimo, direito a seguro-desemprego, férias, etc, etc. Então, a gente está falando com uma coisa muito antiga, a gente está falando sobre uma coisa que simbolizou um avanço fantástico na história do Brasil, apesar de viver numa ditadura naquele período, posterior aí aos governos liberais que a gente teve na Primeira República. Dar esse direito para os trabalhadores foi algo revolucionário. E a geração mais recente vê isso como se... Parte da população brasileira vê isso como se fosse algo retrógrado. Ser CLT é coisa do passado. O futuro agora é ser PJ. Mas, claro,
tem a ver com falta de oportunidade, tem a ver com a pessoa querer algo melhor e não conseguir, mas também tem muito a ver com esse projeto, que é o projeto de transformar, precarizar cada vez mais os trabalhadores. Isso não é algo novo, né? A gente está falando sobre algo que foi construído, por exemplo, na primeira Revolução Industrial, quando o capitalismo se formou. A primeira Revolução Industrial é o exemplo disso. Quando os donos de fábrica queriam faturar mais, reduziam cada vez mais o valor pago para a mão de obra. E, ao invés da mão de obra fazer greve ou, enfim, se relutar a trabalhar, aparecia mais e mais gente querendo trabalhar, porque era difícil manter uma casa, uma família sem aquele dinheiro. Então, os desgraçados dos burgueses, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, quando a cada dia eles reduziam mais e mais os centavos que eram pagos para o trabalho desses operários, né? Enfim, amigos, querem amarrar mais alguma coisa? Chegamos aqui na nossa reta final. Querem fazer alguma observação a mais antes da gente entrar nas indicações? Eu achei engraçado que você fez esse resgate, deixa bem claro que o modus operandi é o mesmo, né? Muda a época, muda a cultura, né? Muda a forma como que as pessoas veem o mundo, mas essa questão da exploração trabalhista, desde que o capitalismo se formou como sistema, continua as mesmas estratégias. E realmente não é preciso muito, né? É só você aumentar a escassez, você fazer com que as pessoas precisem do trabalho, aí você pode ditar a condição daquele trabalho. Por isso que eu acho engraçado, por isso que eu falei, a classe trabalhadora se aliena, é como se fosse a barata votando no inseticida, né? Quando você vê as pessoas votando nos neoliberais. Claramente, aquele político, né? Aquele líder, ele quer beneficiar a empresa, né? Quer beneficiar a burguesia. Mas você vê um monte de trabalhador lutando bravamente para defender o nome daquele político, né? Aqui em São Paulo teve a candidatura do Pablo Marçal, que é um exemplo trágico disso. E é aquilo, o cara é um empresário, e a forma dele de falar é engraçada, né, fora do padrão, então muita gente que não entende nada sobre a questão econômica do Brasil acredita que o cara é disruptivo, né? Só que ele está usando as mesmas falas, as mesmas estratégias de pessoas lá do século XVIII. O que você estava falando, a primeira Revolução Industrial já tinha gente... Desculpa, a gente passou uma moto aqui. Já tinha gente fazendo essa estratégia. E é triste, você para pra pensar e fala, pô, de novo a galera caindo do mesmo papinho, da mesma ladainha de sempre. Isso é fruto também a gente tava comentando aqui nos bastidores, eu tava falando sobre como a gente não consegue lembrar de filmes depois da era dos streamers, né? Do quanto a gente pena pra lembrar filmes que a gente assistiu, que são retirados do streaming, a gente não tem nenhum registro físico disso. E eu falei que era o fim da memória. O sistema capitalista trabalha em cima do fim da memória, porque ele busca, por meio de uma série de mecanismos, como a escola, como a mídia, para fazer com que o trabalhador, o operariado, não tenha memória, não tenha lembranças, não tenha conexão com o passado e seja alienado disso. E aí eu vou discordar um pouco de Eliezer. Não sei se foi esse sentido que você deu, talvez não tenha sido, mas que a classe trabalhadora se aliena. Na verdade, ela é alienada por outrem. Ela é alienada pelo sistema. Sim, sim. É a burguesia usando de suas ferramentas para alienar a classe trabalhadora, para ela cair nessa história. Ela está alienada, né? Não é que ela se aliena, ela está alienada. É uma situação que se encontra a classe trabalhadora. Construída pela burguesia. Eu tenho um problema, Catiane vive falando sobre esse ponto e eu concordo com ela. Eu tenho um problema em aceitar que toda a nossa classe trabalhadora está alienada por falta de consciência. Tem muita gente que sim, não teve a oportunidade de ter uma boa educação e acaba caindo do famoso conto do vigário. E as bets, né, o que a gente falou do jogo do Tigrinho no outro episódio, prova isso de forma cabal. Mas não é todo mundo. Não é todo mundo, entendeu? Tem gente que
realmente compra esse discurso, não é por burrice, não é por não é por falta de informação, é por mau caratismo. É aquela coisa, se essa pessoa pudesse se tornar burguês de um dia para o outro, ela daria uma facada nas costas do colega da classe operária. Por quê? Porque tem gente que realmente acredita no papinho do neoliberal, acredita que vai ser rico. O defensor do bilionário, ele é um animal esquisito, né? É um animal difícil de entender, porque sim, tem os ignorantes, mas tem gente ali que, não sei se é uma visão muito particular minha, mas tem gente que realmente tá ali porque comprou essa ideia. Ou então tá extremamente alienado da realidade. Por exemplo, eu tinha um aluno que... Qual era o papo dele? Vou fazer 1 milhão até os 18 anos. Porque eu sou empreendedor e eu trabalho com não sei o que, marketing online, e é isso que eu vou fazer. E eu essa escola aqui não serve para nada para mim, eu tô perdendo meu tempo como aluno. Eu deveria estar dando aula aqui para esses caras, até para você, professor. Porque você não sabe ganhar dinheiro, eu sei ganhar dinheiro. Aí veja, o menino estava de chinela havaiana, uma calça surrada, a camisa da escola toda surrada. O menino vinha de uma região extremamente pobre da cidade. Se pá, o café da manhã dele foi lá na escola, foi no lanche das 10, e que vai voltar para casa e a casa dele sequer tem reboco na parede, sequer tem forro entre o telhado e a cabeça dele. Mas ele tá descolado da realidade, porque ele tem a bosta de um celular, e neste celular ele fica brincando de ser rico. Então, tem gente que tá extremamente alienada, que não tem a mínima noção do que é a realidade. É tipo o Pablo Marçal mesmo, sabe? É muito triste, né? Você para pra refletir a extensão desse problema, é muito triste. É a mesma sensação que eu tenho quando a gente tava falando sobre o jogo do Tigrinho, né? Que eu olho para as pessoas, e você contou algumas histórias bem pesadas também, né? Naquele episódio. E é triste, né? É muito triste você parar para pensar que tem tanta gente que tá descolada da realidade, que se você tirasse a venda dos olhos dessa pessoa, ela começa a enxergar, né? Ter consciência onde que ela tá, ela ia se desesperar. Inclusive, né, se você for parar pra pensar, acho que é por isso que tem tanta gente que se desespera, né, que entra em depressão ou começa a sofrer de outros distúrbios, porque às vezes a pessoa só cai na realidade, né, só para refletir, sai do automático e começa a ver tipo, o mundo desesperador que ela tá, e acaba caindo nessa situação de sofrimento mental. Às vezes eu fico pensando nessas pessoas, igual o Eliezer falou, né? Se tirassem a venda dessas pessoas dos olhos, alguma coisa assim. Para mim é algo tão irreal tirar a venda dessas pessoas, que independente de tudo que você faça, de como você faça, de como você explique, sempre vai ter uma saída da mais absurda que for, de que ele tá certo e de que ele vai ficar milionário de uma hora pra outra. Nós estamos tendo um diálogo platônico, viu? Só para deixar claro. Sim. Sim. Eu entendo que é um diálogo platônico, tudo, mas ainda assim, para mim é muito irreal isso. Eu não consigo ver a mesma coisa é uma conversa que você tem com um pobre de extrema direita. De você mostrar. É meio irreal. Muito complexo isso. Não, mas continua sendo diálogo platônico, porque assim, qual é a moral da história? Você fala da caverna de Platão. O cara sai, né? Quando ele volta... Sim, não. E pra quem tá ouvindo, não tá entendendo porra nenhuma, que às vezes, eu lembro mais ou menos, mas não lembro a história toda, né? Mito da caverna, gente, vamos lá. Isso, mito da caverna. Cléber Roberto, explique em poucas palavras. Explicando em poucas palavras, a pessoa que está dentro da caverna, ou seja, dentro aí do trade marketing, das ideias platônicas, digamos, de que vai ficar rico, ou seja, você está dentro da caverna tendo aquelas ilusões que está sendo triste. No caso, aí pelos coaches de marketing digital, de investimentos, aqueles coaches são aquela imagem que é reluzida ali na parede.
E quando a pessoa chega e sai dessa caverna, ou seja, diz, não, eu estou nesse meio digital aqui, no caso, eu estou na caverna, e saio e digo, não, isso aqui é a realidade mesmo, eu não vou ficar rico, eu não vou ficar milionário, eu tenho que, digamos, ter a minha noção da minha classe social, eu tenho que saber qual classe social eu estou. E quando volta para a caverna para avisar os outros, nós somos aqui dessa classe social, nós temos que lutar pelos nossos direitos. O que acontece? Essa pessoa cai no cacete, leva uma surra. O final da história é triste. O indivíduo que saiu e voltou pode dizer, ei, tá tudo errado, isso aí que a gente tá vendo são ilusões, o mundo verdadeiro tá lá fora. A galera, não, você é comunista, pá, mata o desgraçado. Exatamente. Explicado de forma bem simples e atualizada. Talvez, vê só, imagina, a gente tem um ouvinte nosso agora, exatamente nesse exato momento, que está tendo a venda retirada dos seus olhos. Neste exato momento, essa pessoa descobriu o que é consciência de classe. Fala, Felipe. Não, abri sem querer aqui, mas tomara, né? Tomara que tenha pelo menos um que ouça o episódio e que entenda, né? Como que as coisas realmente são. Seja bem-vindo, você acabou de entrar no seu chá de revelação de classe. Você é da classe trabalhadora. Isso. Seja bem-vindo. Perfeito. Eu quero palmas, tá? Efeito de palmas aqui pra essa pessoa que tá descobrindo isso agora. Ai. Bom, amigos, é com esse diálogo platônico que nós vamos para as nossas indicações. Não vai ter quiz hoje, porque nós não fizemos. Perdão, semana que vem nós voltamos com o nosso quiz. Vamos entrar aqui nas indicações, que é a área da curadoria que fazemos para os nossos ouvintes. Não temos curiosidade? Tem, curiosidade tem. Não tem quiz. Tem? Eu trouxe uma. Então você vai fazer uma, eu vou fazer outra. Beleza, vamos lá. Quiz é que não teve. Eu vou mandar a minha e depois você manda a sua, pode ser? Fechou. Meus amigos, é o seguinte, estávamos em sala de aula, meus alunos estavam apresentando um trabalho, chegou um momento, teve um impasse lá na hora e a menina ia ter que decidir, alguém falou, fulano vai fazer o voto de Minerva. E aí eu perguntei, você ouviu, a pessoa tinha 14 anos, não sei porquê, me veio na cabeça de perguntar, querida, você sabe o que é voto de Minerva? Aí ela, quando tem lá no BBB que o paredão empata e aí vem uma pessoa e vota para desempatar, não é isso? Aí eu falei, também, mas isso tem a ver com a tal da Minerva. Você sabe o porquê do voto da Minerva? Sei não. Eu realmente não faço ideia. Porquê do termo? Eu sei que é uma questão de uma lenda grega, uma história grega, mas eu não sei não. Eu não vou perguntar a Kleber não, porque eu excluo o Kleber das minhas curiosidades. Felipe, você farejou. Tem a ver com mitologia grega. E tem a ver com a deusa... Eu já estudei, eu não sei a história, mas eu sei que é da deusa grega de Minerva, tudo, mas eu não lembro. A deusa Minerva, você sabe quem é a deusa Minerva? Eu não lembro, eu cheguei a estudar, mas eu não lembro. A deusa Minerva era o nome romano dela, tá? O nome grego dela era Atena, a deusa da sabedoria. E Kleber abriu o microfone, fale. Era Palas Atena. Isso. A deusa da sabedoria, da estratégia, enfim. Que nasceu da cabeça de Zeus. Zeus teve um pensamento perfeito, nasceu a Minerva, né? E a origem do voto de Minerva é de uma lenda que envolve o rei Agamenon. O rei Agamenon foi assassinado pelo amante de sua mãe. Pelo amante de sua esposa. E o Orestes, filho dele, foi lá e matou a mãe e matou a amante. Só que aí Orestes foi submetido à pena capital, né? Ele foi condenado à morte.
Só que Orestes foi até o deus Apolo e pediu: Apolo, por favor, me ajude. E aí Apolo virou advogado dele no julgamento, em que Atena era a juíza, né? Minerva, no caso, né? E aí a votação foi feita para ver se matava o cara, e aí o Tribunal dos Deuses deu empate. E aí Minerva teve que dar o voto decisivo. E o voto de Minerva foi pela absolvição de Orestes. Ele teria agido em legítima defesa de sua honra. Então o voto de Minerva foi para inocentar o cidadão, né, o Orestes lá. Sabiam disso? Eu não sabia. Eu já tinha estudado sobre os deuses, sobre Minerva, mas eu não lembrava da história. Agora mande a sua. Vou mandar a minha. Essa semana estava eu estudando domingo de manhã na comunicação estratégica que eu estou fazendo no meu curso, e vi uma curiosidade aqui que eu peguei e falei assim: tenho que anotar e levar para os meus companheiros. Você usa qual sabão em pó, Pablo, Kleber e Eliezer? Eu usava Omo, só que Lídia encontrou um sabão líquido bem melhor, de uma marca aqui da região, né? Que é uma marca chamada Bentinho. Não, beleza. Você usava Omo, né? Eliezer, o que você usa? Eu também usava sabão em pó 1, mas a Catina encontrou mais barato também, a história é igual. Aqui, mas eu não sei o nome da marca, não, esqueci. Mas é o sabão líquido também. Kleber, qual que você usa aí, Kleber? Eu uso o Omo, porque a outra marca que é concorrente é quase o mesmo preço, né? Assim, questão de centavos de diferença. Não, fico no Omo. Porque tem uma marca bem mais barata aqui, mas ela não limpa nem a sujeira da poeira. A água bate e a poeira fica e o sabão vai. Vocês sabem que a Omo, ela é da década de 1940, né? Ali depois depois da Segunda Guerra Mundial, e que a publicidade da Omo, né? Ela vinha muito com o estilo American Way of Life, certo? Sim. Vocês sabem o porquê que a marca do sabão em pó, e ela entrou concorrendo, aqui no Brasil ela entrou concorrendo com uma outra empresa que era nacional e que acabou quebrando ela. Mas vocês sabem o porquê que o sabão em pó se chama Omo? Por que por que a marca Omo? Algum nome em inglês? Não sei. Sei lá. Sabe, Kleber? Eu sei, mas fala aí. O Kleber sempre sabe. É porque o Omo, ele remete a uma abreviação americana de Old Mother Womb, que quer dizer mamãe coruja. Mamãe coruja. Mãe coruja, entendeu? Então, é velha mãe coruja, né, na verdade. Então, com o cuidado, com aquela toda a petição do cuidado, da apelação do cuidado materno, tudo, enfim. E aí abreviaram essa expressão, ficando Omo, e aí perpetua até hoje na marca de sabão em pó aí da Unilever hoje, né? Eu tenho duas curiosidades, porque eu viajei para Nova York, tem duas coisas que eu aprendi lá no guia turístico. Vamos ver se vocês sabem também. Uma é moderna e outra é histórica. Vou começar com a histórica. Nova York foi uma cidade fundada por europeus, né? Porém, diferentemente do que a gente pensa, não foram os ingleses que chegaram na região da Bahia ali do Rio Hudson primeiro. Foram outra nação europeia. Vocês sabem qual é? Os holandeses. Eu ia falar isso porque isso foi curiosidade aqui há pouco tempo. Foram os holandeses. Isso mesmo, porque eles deram o nome da região de New Amsterdam. Inclusive, até hoje tem uma parte lá que chama. E eu diria mais, foram holandeses que saíram do Recife, viu? Os holandeses foram expulsos do Brasil e eles buscaram uma outra localização. E a melhor localização foi lá. Eles foram negociar com os nativos lá e tem uns painéis no Museu Natural de História que são bem racistas em relação a isso. Mas eles já estão tentando corrigir a representação que tinha. Mas é como se os nativos fossem muito burros e os holandeses fossem muito inteligentes. Agora, a moderna, eu acho que essa é mais difícil. O World Trade Center é um complexo, né?
E quando teve o ataque no dia, né, lá em 2001, teve 2 prédios que foram derrubados. Mas originalmente, quantos prédios existiam no complexo do World Trade Center? Eu chuto 2. Não sei. Esse é mais difícil. São 6, 7. Kleber? Eu acho que é também 6, meia dúzia. O Felipe acertou, são 7. Eram 7 originalmente, 2 caíram, agora eles estão reconstruindo o One, né, que era o 4, eu acho, eles colocaram com o nome One, mas originalmente eram 7 prédios. Teve um que foi muito afetado nos atentados dos anos 90, né, quando estouraram a bomba no metrô ali debaixo do Sim, do Trade Center. eu não lembro o número, tem uma questão mas tinha um sim, ele falou isso também, o guia. Eu já sabia, dessa parte eu já sabia. E é isso, galera. Tem mais coisa, mas eu não vou lembrar. O guia falou um monte de coisa que eu não sabia lá. Muito bom, muito bom. Nesta noite repleta de curiosidades, o homenageado é você, querido ou querida apoiador e apoiadora, né, Kleber Roberto? Isso mesmo. Nós aqui agradecemos os apoios que são dados aqui através do nosso Apoia-se. O pessoal pode até estranhar, né, que a gente não está fazendo postagem lá nas redes sociais, no Instagram, mas porque a gente está tentando se organizar, fazer uma reunião para ver novos tipos de postagem, tudo, que as postagens que estávamos fazendo não estavam engajando, não estava dando certo, então a gente está tentando se reunir para tentar ver um novo formato, tal, para tentar engajar nas nossas redes sociais novamente. Mas de qualquer forma a gente agradece a todos que continuam apoiando o Historiante, que a gente continua aqui com o nosso podcast, sempre aqui trazendo temas quentes, atualidades para vocês. E mandamos aquele abraço afetuoso e muito obrigado para João Vitor Milwald e Saer Dutra. Para vocês e para todos outros e outras, um muito obrigado. Agradecemos enormemente o apoio de vocês para que o Historiante continue a difundir a palavra do conhecimento para todos. Vamos para as indicações. Eu vou começar aqui. Encontrei o filme que eu estava procurando, viu, meus amigos? Não era na Prime, era no Max, por isso que eu não estava encontrando. Eu rodando aqui, já xinguei a Amazon, eu mandei o Hollywood pra puta que pariu, mas não. Assim de saúde mental. Pois tá na Max. O nome do filme é Os Horrores de Candle Lake. Eu comecei a assistir totalmente despretensioso. Eu ia corrigir prova, se não me engano, e eu pensei, vou deixar passando um filme para me entreter enquanto eu estou fazendo esse trabalho, esse serviço laborioso e, enfim, a porta para o inferno. Contudo, o filme é bom. O filme é muito bom. Gira em torno aí de alguns eventos que estão acontecendo nesse lago, né, o Candle Lake, e que giram em torno do desaparecimento de uma criança. O filme começou despretensioso e no final ele acabou entregando tudo, né? Eu não vou falar mais porque eu conto o enredo e acaba tirando a surpresa da galera. Então fica aí minha indicação. E tem outro filme que eu assisti também, chamado Não Se Preocupe, Querida. Esse tá na Prime Video. É um filme muito bom. A premissa dele não é assim tão revolucionária. Eu já assisti um filme com aquela premissa. É um filme dos anos 90 para 2000. Que ele trabalha com a mesma perspectiva, né? São casais no estilo dos anos 60. A história se passa no mundo ambientado dos anos 60. Os homens vão trabalhar, as mulheres ficam em casa. Aos poucos, a personagem principal, que é interpretada pela Florence Pugh, eu acho que é assim que fala o nome dela, ela já explicou, eu não lembro como é que fala o nome dela, sobrenome dela. Ela começa a ter alguns flashes estranhos e começa a desconfiar daquele sistema. O resto eu não vou contar, assistam, mas não é uma premissa tão nova. Mas para quem é mais jovem, talvez pegue de surpresa e seduza, né? E aí a gente começou a falar sobre o mito da caverna, cara. Eu lembrei de uma série
que é da Netflix, chamada Love, Death and Robots. Vocês já assistiram essa série? Não Eu conheço. ouvi falar muito bem, mas não assisti. Não conheço não. Tem um episódio que um cara, ele... Enfim, a espaçonave se passa num futuro distante. Death and Robots é uma série com vários episódios independentes de animação. Esses episódios independentes, eles contam histórias diferentes, né? Esse episódio em si que eu falo, ele tem a ver com uma nave que está perdida no espaço e acaba aportando em uma estação. Nessa estação, os caras descem, tem uma galera lá que eles já conhecem e eles decidem ficar. Só tem uma moça da tripulação que ela fica assustada. Ela levanta assim assustada, quer atirar nos caras, e aí o capitão da nave diz: oh, calma, você não tá vendo, são nossos amigos e tal, olha aí, você conhece esse cara e tal, você conhece essa mulher. Aí ela vira para ele e diz: você não tá vendo o que eu estou vendo? Começa assim. O restante da história, também não vou contar o restante, mas o capitão fica lá e aos poucos ele vai descobrindo algumas coisas que não encaixam com a realidade. E a realidade é feia e é difícil. Ele vai ter que sair da caverna para entendê-la. Não vou contar mais porque ele revela o restante da história. Então, é um episódio da série Love, Death and Robots da primeira temporada. Eu não lembro o nome agora, mas se daqui pro final do episódio eu lembrar, eu falo mais uma vez. E de música eu vou ficar devendo, porque Léo começou a correr, começou a gritar e corre pra lá, corre pra cá, e eu não consegui colocar. Mas tá recheado aqui de indicação porque os meus colegas colocaram aqui umas musiquinhas, né? Quem quer continuar? Vou continuar aqui, já para fazer as minhas. Eu fiz uma coisa na semana passada que tinha um tempinho que eu não conseguia fazer, que é ir ao cinema. Nessa correria a gente acaba não conseguindo fazer essas coisas. E eu tive a oportunidade de ir e eu tinha assistido um trailer, tinha salvo esse filme para poder... Tinha me chamado muita atenção o trailer dele e a sinopse dele, que conta a história de um adolescente gay, aliás, ele é francês, que perde o pai aos 17 anos e ele precisa descobrir a lidar com o luto a partir da morte abrupta do pai, que foi uma morte do nada. E o filme se passa com esse processo de autodescoberta do ser sem o pai, a partir da morte, né? Assim, a partir daquele momento. E tem um momento do filme que me chamou muito a atenção, que ele, num diálogo entre ele e a mãe que ficou, a mãe fala assim: olha, a vida continua. E aí ele fala assim, e aí ele fala alguma coisa: a vida é muito longa e é muito triste continuar sabendo que eu nunca mais vou ver meu pai. E isso me tocou muito, né? Eu ainda estou num processo de luto muito, muito profundo por conta da perda da minha mãe, que foi recente, completa 5 meses essa semana. E é um processo muito complexo da descoberta do pós-luto, né? Pós a morte da pessoa. E esse filme me tocou muito, de uma maneira muito profunda, nesse processo de luto que eu tô e também do conhecimento desse rapaz. É muito bonito, tá nos cinemas. Provavelmente já vai para algum streaming aí para poder assistir. E de música, Renato Russo tinha deixado uma letra de uma música muito bonita. Ele tinha feito uma gravação dela, existia um demo da letra dessa música e foi comprado, foi cedido, não sei, mas eu sei que o Vanguard gravou essa música há pouco tempo e lançou, eu acho que na semana passada, 2 semanas atrás, chamada Celeste. É uma música muito bonita, uma letra muito, muito, muito fluorescente, digamos assim, bem a estilo Renato Russo, e vale bastante a pena, tá com um arranjo muito legal do Vanguard, e fica de indicação aí para essa semana, chama Celeste a música. Eu vou indicar o filme O Preço do Amanhã, que é um filme que tá, pelo que eu tô vendo, no Disney Plus e na Prime Video, e é um filme bem interessante. Eu não tinha assistido, a Catiane me recomendou, e aí a gente assistiu junto, que é um filme que mostra um futuro distópico, onde para controle de população
as pessoas elas são modificadas geneticamente para parar de envelhecer, e a moeda é o tempo, né? Então as pessoas trabalham por tempo. Então se você, por exemplo, sei lá, trabalha durante 8 horas, você recebe, sei lá, 100 horas, um negócio assim. E as pessoas estão o tempo todo trabalhando para não morrer, porque elas usam o tempo como moeda para comprar comida, para tudo, né? E aí os ricos têm todo o tempo do mundo. E um cara, a premissa do filme é um cara que ele é acusado de assassinato, ele consegue fugir para o bairro dos ricos e começa a ver a vida que os ricos têm, e ele acaba causando um rebuliço nesse mundo aí, fazendo meio que uma revolução. É um filme bem interessante e tem a ver, né, com o tema que a gente discutiu hoje. E não tem a ver com o tema, mas eu terminei ontem e achei muito legal. É a série da Amazon, Os Anéis de Poder, que é uma continuação não, né? Ela explora uma outra época do filme do Senhor dos Anéis, né? É uma outra parte da obra do Tolkien. E assim, tá sendo duramente criticada pelos fãs, o pessoal não tá gostando, muita gente tá criticando, mas assim, eu sou fã hardcore do Tolkien e tô gostando pra caramba, então escutem o que eu tenho a dizer. E de música eu vou indicar um... O Kleber é especialista em Tolkien. Você assistiu, Kleber? A série ou não chegou a conferir? Eu cheguei a conferir. É que o problema é que o pessoal acha que eles têm direitos sobre Silmarillion, né? Que é a base inicial da série. E eles a galera não tem, gente. Tiveram que construir uma história meio que do zero ali, com algumas coisas, a partir dos apêndices de Senhor dos Anéis, que tem os apêndices ali que explicam um pouquinho aquela história. Mas aí tem que partir a partir disso, gente. Que, digamos, a Amazon não quer pagar algumas centenas de milhões de dólares de indenização, não. Acho que eles não querem fazer isso. Essa série é a série mais cara de todos os tempos. Essa série tem um orçamento de $1 bilhão, só pra vocês terem ideia. Assim, depois que eu vi o orçamento da série, eu comecei a ter a entender quem tá julgando, porque realmente a série mais cara da história é essa, poderia ter entregue muito mais. Porém, assistindo ela, deu assim, a sensação de que eu tava assistindo Senhor dos Anéis. Eu sei que tem muita gente que é fã que vai me odiar por causa do que eu tô falando, mas eu tive uma sensação muito, tipo, pô, eu tô assistindo o Senhor dos Anéis aqui, porque tinha muita coisa que dava essa vibe, né? E eu já li os livros, viu? Então não é de uma pessoa que só assistiu o filme, eu já li os livros, e mais de uma vez, inclusive. Mas de música eu vou indicar um canto de capoeira do grupo Abadá Capoeira, se chama Dendê. Tô passando tempo aí programando e ouvindo canto de capoeira e é uma vibe muito boa, recomendo também. E é isso aí, são as minhas recomendações. As minhas indicações, eu vou indicar um livro, que é um livro que eu já tinha lido, já tem algum tempo, mas nos últimos dias eu disse, não, vou pegar e relê-lo novamente, que é Por Quem os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway. E esse livro, ele é baseado na Guerra Civil Espanhola, que é digamos, uma guerra muito sangrenta que não tem tantas literaturas, nem romances. E Ernest, ele fez esse livro baseado em um grupo que recebe um brigadista de uma brigada internacional, que é o Robert Jordan, que ele tem a missão, né, de explodir uma ponte antes que os fascistas de Franco possam cruzá-la. E a história se desenrola ali nesses 3 dias que ele está lá até conseguir, digamos, partir para essa missão. Um livro muito bom, é excelente porque ele consegue, o Ernest Hemingway, ele consegue trabalhar muito bem os personagens, assim, dá, digamos, aquela ar vivaz para esses personagens. Não é algo tão, assim, digamos, superficial. Ele consegue construir muito bem esses personagens. Tá certo que em alguns momentos a pessoa que lê pode até achar, meu Deus, o Ernest aqui tá falando aqui tal no negócio do hotel aqui, muitas páginas sobre um assunto que é o Robert divagando, mas exatamente são esses trechos que conseguem carregar os personagens, conseguem dar aquele ar de vida para os personagens. Então essa minha indicação, Por Quem os Sinos Dobram. Lembrando que também esse livro é uma música do Metallica, né, que fez From Whom the Bell Tolls,
porque os sinos dobram. E é indicação muito boa, principalmente para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o que foi a Guerra Civil Espanhola. E minhas indicações aqui de músicas, eu vou indicar 2 músicas que não são heavy metal. O pessoal até pode estranhar que eu estou aqui indicando Fugaz, de Marina Lima, e O Último Romântico, de Lulu Santos. Para a surpresa de todas as pessoas nessa bancada. Eu estou surpreso. Pablo mesmo aqui pensou que Felipe tinha lançado as músicas no meu espaço aqui no roteiro, aqui, que a gente faz um roteiro e disse... Já chegou me questionando. Colocou suas indicações de música no lugar errado? Pois. Eu não, gente. Até eu acertei. Tá vendo aí? Mas eu estou indicando essas 2 músicas que são músicas de autoria do grande filósofo, né, compositor e membro da Academia Brasileira de Letras, o que agora já é saudoso, Antônio Cícero, que ele tem grandes obras dentro de composições musicais da filosofia. E ele, nessa semana, ele fez o suicídio assistido, que é diferente da eutanásia, porque no caso do suicídio assistido na Suíça, a pessoa mesmo, digamos, toma o comprimido ou injeta os produtos nele mesmo, por isso é um suicídio assistido. E o companheiro de Cícero, se não me engano o nome dele o companheiro dele, esqueci o nome dele, ele disse que realmente era algo que ele já vinha comentando há bastante tempo, porque ele já estava sofrendo com Alzheimer, já estava com medo de entrar naquela fase assim da pessoa realmente não conseguir mais lembrar de nada, e a partir do momento que entra nessa fase já não pode mais ter suicídio assistido, porque a pessoa já perdeu sua consciência de si. Então, para evitar isso, e ele já estava sofrendo já com umas sequelas ali do Alzheimer, ele preferiu fazer isso. E foi uma morte digna, como o próprio companheiro dele comentou. Lembrando que o próprio Antônio Cícero, ele é irmão da Marina, né? E deixou para ela aí várias composições, entre elas Fugaz, que é essa grande música aí que muita gente fica cantarolando e nem sabe que é uma música que vem de um grande filósofo brasileiro. Então vai as minhas 2 indicações, que servem também assim para recordar esse grande pessoa, grande pensador que nos deixou essa semana. Fugaz, na voz aí da Marina Lima, e O Último Romântico, na voz do Lulu Santos, composições de Antônio Cícero. Eu vou fazer uma menção honrosa aqui, uma menção honrosa ao Maguila. O Felipe lembrou que... eu tô rindo, não sei porquê. Maguila nos deixou, né? Um dos maiores boxeadores brasileiros. Saiu no tapa com diversos caras aí no mundo inteiro. Eu tô rindo porque eu tô lembrando aqui que Maguila, do jeitão dele, daquele jeitão dele, ele foi num Roda Viva e defendeu os direitos dos gays no Brasil. Na época... Eu recebi esse vídeo hoje. Há muito tempo atrás, não se falava em comunidade LGBT e tal. Inclusive, o termo que é usado na conversa é viado. O Maguila... Homossexualismo. Isso. Eles usam o termo e também homossexualismo. O Maguila diz, veja bem, o viado nasceu assim, ele não é uma escolha, é uma condição dele, e... É um dom. Ele fala que é um dom. Ele fala que é um dom. É um dom. E que aí defende que tem direitos iguais. Ele fala do Leão Lobo, que tá na bancada fazendo pergunta pra ele. Eu não acho que Leão Lobo escolheu. Eu acho que é um dom do Leão Lobo. Leão Lobo, que inclusive até hoje ainda é apresentador, né? É um dom do Leão Lobo e ele não teve escolha. É ele, é o jeito dele, a existência dele é essa. Maguila, boxeador, brutamontes, sensível ao direito das minorias. Natural de Aracaju, hein? Sergipe. E o interessante é que ele, nessa entrevista, eu fiquei sabendo da morte dele por conta desse corte do Roda Viva que me mandaram. Ele fala que se um dia, quando ele estava no Roda Viva, o filho dele eu acho que tinha 4, 5 anos, ele falou assim, se meu filho um dia perguntar por que 2 homens se beijam, eu falo que é o dom deles, tudo e tal, e tá tudo bem, enfim. E o filho do Maguila é gay.
E o filho do Maguila, ele postou ainda uma homenagem falando que foi muito aceito pelo pai, foi muito acolhido, tudo tal. Então fica aí, realmente uma menção honrosa ao Maguila. Grande pugilista, bro. Levou uma peia do Evander Holyfield, mas foi humilde de reconhecer que o Holyfield foi melhor do que ele, e ele errou na estratégia. Enfim, isso aí são miudezas. Amigos, chegamos ao final de mais um episódio. Abemos Podcast! Abemos Podcast. Abemos Podcast. Subiu fumaça Em branca. nome de Pátria, et Filho, et Espírito Santo. É isso, chegamos ao final de mais uma gravação. Queria agradecer a você que nos ouviu até agora. Saiba que é para você que a gente produz conteúdo a cada semana. Eliezer, meu amigo, obrigado pelo retorno, né? É sempre bom contar com você aqui na bancada, viu? Tava afastado, tava de férias. Tava afastado. Direito trabalhista garantido, né? Tava descansando. Recebendo pelo INSS. Tava afastado. Enfim. Então é isso, um grande abraço a todos vocês que nos ouviram, todos e todas, e no 3 vamos dar nosso tchau coletivo, sem mortos hoje, tá? Pelo amor de Deus, fecha o cemitério aí, meus amigos. Hoje é só a gente viva dando tchau. No 3, 2, 1, tchau! Maldito. Mas